Dando sequência ao nosso estudo de propriedades ópticas, com foco nas transições indiretas, nós agora vamos fazer a integral que nós obtivemos no último vídeo. Então, o nosso objetivo vinha sendo calcular a projeção da evolução temporal do estado na representação de interação, começando por um estado inicial 0, no estado final f. Com isso, a gente teria informação sobre a transição entre 0 e f. Então, isso em segunda ordem, porque envolvia dois processos, a gente tinha que resolver a seguinte integral dupla. A integral de t0 a t' em dt', e a integral na outra variável t duas linhas de um somatório em m que vinha da relação de completeza que eu introduzi, estado f, o v de interação escrito por extenso aqui, agora então aqui a gente vê a relação de completeza, né, o somatório em m do projetor MM, né, que M é um conjunto de estados autoestados do operador H0, por exemplo, então forma um conjunto completo, vale essa relação de completeza. E aqui agora a contribuição da integral, da segunda integral, na variável t duas linhas. Então era isso que a gente tinha. Lembrando duas coisas. Primeiro, que para conectar os estados F e M nesse primeiro elemento de matriz, eu precisava de um hamiltoniano de perturbação tipo elétron-fônon, porque ele era capaz de criar ou destruir fônons, e F e M são estados que têm número de fônons diferentes. E, da mesma maneira, no elemento de matriz abaixo, ele só vai ser diferente de zero se o hamiltoniano de perturbação nele presente for capaz de criar ou destruir fótons, porque os estados M0 que aparecem nele são estados que têm o mesmo número de fônons, porém número de fótons diferentes. Então aqui entra elétron-fônon e aqui vai entrar somente elétron-radiação. E a segunda coisa é que eu incorporo aqui ainda um E elevado a um eta t' e um E elevado a um eta t duas linhas, para fazer a perturbação começar lentamente. O eta é um número maior que zero, eu posso pôr esse t0 de menos infinito agora para diante, e no final eu coloco eta igual a zero, de modo que ele não interfira nos resultados. Então era essa a integral que eu tinha de fazer. Agora eu vou escrever isso por extenso, fazendo os operadores na forma exponencial agir nos estados, à esquerda aqui e à direita, e determinar as duas integrais que eu preciso calcular. Já separando em t' e t duas linhas, o que eu tenho é 1 sobre h barra ao quadrado, integral de t0 a t, dt', somatório em m, de um E elevado a um I, EF, menos EM, T' sobre H barra. Aqui vocês veem então o EF que vem daqui, o EM que vem daqui, negativo, mais um eta T'. Aqui eu tenho um menos I ômega do fono T', que é a parte temporal dessa perturbação, vou deixar aqui já dentro da exponencial, e o elemento de matriz, que é o F, V elétron-fônon, o único pertinente a esse elemento de matriz, M. Então essa é a integral em T dt'. E aí eu tenho também a integral de T0 a T' em dt duas linhas. Aí eu escrevo isso aqui por extenso agora. Então eu tenho um E elevado a I, εm menos ε0, né, que eu tenho o sinal menos, T duas linhas sobre H barra,
mais eta t duas linhas menos i ômega t duas linhas, esse ômega é o ômega do fônon, porque o elemento de matriz que aqui aparece só pode conter como perturbação elétron radiação do fóton, né? Porque o que eu tenho é um elemento de matriz entre estados com número de fótons diferentes, porém o mesmo número de fônons. Então eu vou ter elétron radiação. E o ômega é o ômega da radiação incidente, então. Bom, então essa é a conta que eu tenho que fazer. Eu posso agora fazer essa integral e no limite inferior t0, indo para menos infinito, essa exponencial leva a zero, então eu vou ter só o limite superior que eu estou avaliando em telinha. Né? Então isso vai gerar um resultado que vai ser 1 sobre IH barra, esse quadrado vai sumir porque um IH barra eu vou usar no resultado da integral que eu vou fazer. Integral de t0 a t dt', vou só reproduzir isso aqui agora, a primeira parte. Vou colocar tudo dentro do i, então eu vou ficar com EF, né? Menos EM, o sobre H barra também eu vou pôr depois. Aqui vai ficar menos I eta H barra, depois eu divido por H barra, e aqui vocês veem que I2 é menos 1, com esse sinal menos eu tenho o mesmo resultado daqui. Menos ômega F H barra, tudo isso multiplicado por T' sobre H barra. Então tem o mesmo resultado de cima, reproduzo aqui também o elemento de matriz. E essa integral feita, ela vai resultar em E elevado a I. Também vou aproveitar o I para todo mundo. Eu vou ficar com EM menos E0 menos I eta H barra, que I com I menos 1 vai ficar eta, né? O T eu ponho depois e o sobre H barra eu divido depois. Menos ômega H barra T', né, que é avaliado nesse T' sobre H barra. E um denominador que vai ser esse argumento, mas aí eu aproveito um desses i's, com I menos 1, vou inverter o sinal de todo mundo. E o H barra corta com esse H barra. Então eu vou ficar com E0 menos EM mais H barra ômega mais I eta H barra. E o elemento de matriz, finalmente, que é M, o V elétron radiação 0. Então esse é o resultado da minha primeira integral feita, e eu posso agora juntar as exponenciais, vendo que esse menos EM corta com esse e todo o resto fica incorporado aí. E aí eu faço a integral, né? O resultado vai ser, de novo, pegando esse 1 sobre H barra, né? Eu já vou colocar aqui direto. Eu vou ter o resultado somatório em M dos elementos de matriz que já estão ali, F, V, elétron fônon M, M, V, elétron radiação 0, dividido pelo denominador que veio da primeira integração, que eu só reproduzo. E aqui eu ponho o resultado da segunda integral, que vai ser um E elevado a I, que multiplica um EF menos E0, pegando esse EF e esse E0, mais ou menos ômega F H barra menos ômega H barra vezes T, que é avaliado em T, dividido por H barra. E eu tenho ainda uma exponencial, que é do 2 eta T, que vem desse E elevado a eta T, e esse E elevado a eta T. Tá? Então fica aqui. E eu tenho um denominador, que vai ser tudo isso, com o sinal trocado por causa do I que eu aproveito e sumindo com H barra por causa desse H barra que eu tenho do lado de fora.
Então vai ficar E0 menos F mais H barra ômega F mais H barra ômega mais 2i eta H barra, que é o resultado então dessa operação. Então esse é o que eu tenho. Então agora vamos ver o que a gente tem de fazer aqui. Esse é o meu f psi de t. Então foi isso que eu calculei. Agora eu preciso pegar o módulo disso ao quadrado. Então quando eu pegar o módulo disso ao quadrado, esse termo exponencial i alguma coisa tem módulo 1. Ele vai sumir e já não preciso considerá-lo. Então módulo ao quadrado ele vai vir como um módulo do somatório em M do elemento de matriz primeiro, o outro elemento de matriz, um denominador, né, que vai ser um ε0 menos εm mais h barra ômega mais 1i eta h barra. Então esse seria esse primeiro termo simplesmente reproduzido. Essa exponencial toda eu não preciso considerar, porque ela faz parte de... ela tem um módulo 1, né? Então depois que eu pegar o módulo ela vai sumir. Então eu vou ter isso, o e elevado a 2 eta t, dividido por esse denominador todo, ε0 menos ef, mais h barra ômega f, mais h barra ômega, mais 2i eta h barra. Esse módulo ao quadrado. Então esse é o resultado que eu tenho. Aí, depois de pegar o módulo ao quadrado, o que eu tenho que fazer é fazer a derivada dele no tempo para eu ter a taxa de transição. Bom, agora o tempo ficou restrito a essa exponencial. Então eu vou fazer isso e ao mesmo tempo pegar o limite desse eta indo para zero, porque desde o início eu falei que eu ia fazer ele ir para zero. Então o meu resultado vai ser o módulo de somatório em M. Aí de novo eu faço esse elemento de matriz, V elétron fono, M, o elétron radiação, conectando até o zero. Aqui embaixo, como eu pegar o módulo, eu posso inverter o sinal daqui sem problema. Então vai ficar M menos E0 menos H barra ômega. Esse eta está indo para zero, então eu vou sumir com ele daqui. Eu vou ter isso ao quadrado, essa parte. Agora aqui o que acontece? Esse eta indo para zero, aqui na derivada temporal, então eu vou ter a exponencial que já vai para zero. E aqui eu vou ter um 2 eta ao quadrado, então eu vou ter um 2 vezes 2 vezes 2 eta. A exponencial vai para 1 quando o eta for para zero, dividido por ε0 menos EF mais H barra ômega F mais H barra ômega. Estou pegando esse módulo, então isso aqui vai ficar ao quadrado, que é a parte real, mais um 2 eta H barra ao quadrado. Então eu vou ficar com isto aqui no limite do eta indo para zero. Então esse limite ele corresponde exatamente a 2π sobre H barra, uma função delta de E0 menos EF mais H barra ômega F mais H barra ômega. Então o que acontece é que um desses denominadores, o último que foi obtido, ele vai levar a uma função delta que representa a conservação de energia via esse resultado aqui. De forma que eu tenho a minha taxa final,
que eu vou escrever como 2π sobre h barra módulo somatório em m de F V elétron fono M V elétron radiação 0 módulo ao quadrado dividido por um EM menos E0 menos H barra ômega. Então esse tem que pegar isso ao quadrado e uma função delta que vai impor a conservação global de energia nesse processo, que eu vou analisar com vocês aqui agora, que é essa função delta. Então o que ela diz? Ela só é diferente de zero quando a diferença de energia entre os meus estados, E0 menos EF, for igual a compensada, por assim dizer, então, com a energia do fóton e a energia do fônon. Então, se eu pego o E0, a energia do fóton e a energia do fônon, isso gera a energia final minha, que é o EF. Então, aqui eu tenho um processo de transição indireta mediado pela existência de um fônon que foi gerado no processo e com uma conservação de energia imposta por essa função delta que vem diretamente da minha teoria de perturbação. Então, o caminho aqui sempre vai acontecer dessa maneira. Eu vou ter uma integração que leva a esse resultado no denominador, um outro denominador que vai se gerar a minha função delta. Então, esse é o nosso resultado. Vou tirar aquele traço. Esse é o nosso resultado para a taxa na transição indireta, um resultado obtido aí desde o início por primeiros princípios.